Irmãos, vamos ao nosso assunto de hoje, que é... podem dizer? Semeando uma convicção pouco compreendida, ressurreição. Olha o texto bíblico. Salmo 16, versos 8 ao 11. Põe aí. Vamos ler? Eu vou ler os pares, vocês leiam os ímpares, tá? O Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude de alegria. Na tua destra delícias perpetuamente. Esse texto tem a palavra ressurreição nele? Não. Vocês viram? Não. Não, porque essa palavra do Velho Testamento, ela era pouquíssimo usada, ou nunca usada, quase podemos dizer assim, mas a sua compreensão, a sua perspectiva, estava diante dos olhos de muitas pessoas que foram iluminadas por uma compreensão maior, que ia muito além dos limites daquilo que os homens e mulheres pensavam naquela época, que significava uma vida física. Entendeu? Aqui acabou. Muitas pessoas continuam entendendo assim: eu vivo aqui, acabou e ponto, acabou essa vida e ponto. Quando você vê o salmista Davi pronunciando essas palavras, vocês observem que ele fala no pós, se reportando ao Senhor, a Ele, o Senhor. Eu tenho sempre Ele à minha presença, está comigo, estando Ele à minha direita. Se isso está acontecendo, eu não serei abalado. Sério. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Por quê? Até o meu corpo repousará seguro. A segurança para o corpo que repousou. Segue. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que teu santo seja a corrupção. O 11º verso: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, da tua destra delícias perpetuamente. Eu estou trabalhando com esse texto com vocês, e a melhor interpretação desse texto está na própria Bíblia. O próprio texto que nós vamos usar a seguir, ele mostra isso. Por favor. Primeiro ponto. A ideia é essa: semeando uma convicção pouco compreendida. Pode seguir. Eu cito uma outra expressão do Velho Testamento, falando em Isaías 53, 11. O profeta fala sobre Jesus. Vocês já lembram de Isaías 53, 11? Já? 53, capítulo 53. Nesse capítulo, o profeta Isaías fala sobre o sacrifício de Jesus Cristo. E ele faz toda uma narrativa descrevendo quase que em detalhes o sofrimento de Jesus, a morte de Jesus. Mas ao final do texto, no verso 11, ele diz isto aí: ele verá o fruto penoso do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Pergunto a vocês: qual foi o trabalho penoso que Jesus Cristo fez? Qual foi? Qual foi? Pode dizer. A sua morte na cruz. Ora, qual é a compreensão que se tem de morte, em princípio? Alguém vê alguma coisa depois da morte? A compreensão geral, mencionei, é que não há crença firmada, convicção, e não há mesmo narrativa, como mencionei, da palavra ressurreição. Mas o profeta diz que Jesus, o Filho de Deus, verá o resultado do trabalho que fez.
E o resultado do seu trabalho, segundo a narrativa de Isaías, do profeta, é um trabalho feito pelos pecadores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras fomos sarados. Ele pagou sobre si o preço dos nossos pecados. Enfim, toda a narrativa do capítulo é essa, culminando com a morte. Mas depois da morte, o próprio profeta menciona no texto sagrado, sem usar a palavra ressurreição, ele diz que Jesus Cristo veria e viu e vê o fruto do trabalho penoso que realizou na cruz. Então, estou trazendo esse assunto porque ele é fundamental para a nossa fé. Tudo isso que vocês cantaram, que nós cantamos, deve estar intimamente ligado à nossa confiança em Deus. Paulo diz que isso é fundamental porque a ressurreição de Jesus Cristo é a morte da morte. Paulo diz que o sacrifício de Jesus Cristo e a sua consequente ressurreição é a morte da morte. Quando você crê em Cristo Jesus, você crê no pós-morte, você crê na vitória sobre a morte. Paulo chega mesmo na carta aos Coríntios cantar, é um cântico, um resumo de um cântico, onde ele diz: ó morte, onde está o teu aguilhão? Uma poesia que é um cântico. Onde está o teu poder? Onde está a tua autoridade? Paulo já havia dito antes que nós não podemos crer em Cristo Jesus somente para esta vida. Paulo diz que se crermos assim, palavras do apóstolo, nos tornamos os mais miseráveis dentre os homens, porque precisamos entender que Cristo fez algo que vai muito além da materialidade, da vida física. Cristo nos deu autoridade para que nós façamos parte de algo maior. Pagou Ele o preço dos nossos pecados para isto. Bom, esse assunto, se não está contido como palavra dita explicitamente no Velho Testamento, existem alguns casos interessantes no Velho Testamento. Por exemplo, existem pessoas que foram ressuscitadas, isto é, que haviam morrido e voltaram a viver. O poder de Deus permitiu que aquilo acontecesse diante dos olhos daquelas pessoas. Nós temos algumas narrativas do livro de Reis, sobretudo no primeiro livro dos Reis, está o caso da viúva de Sarepta, que perde um filho, e esse filho é ressuscitado, ele volta a viver. Deus queria manifestar esse poder e usou aquela experiência dolorosa daquela mulher, desesperançada, sofrida, e manifestou vida. No segundo livro de Reis, no capítulo 4, Eliseu foi instrumento de Deus na região de Sunem para abençoar, no sentido de produzir a ressuscitação em nome de Deus de um outro ser humano. Há um caso interessante relacionado também a Eliseu, em que os israelitas estavam num chamado campo sagrado, num lugar próprio para sepultar pessoas, e eles se preparavam para sepultar pessoas, e eles perceberam que eles iam ser atacados pelos moabitas, e com um certo toque de desespero, já estavam ali para sepultar um morto, iam ser atacados, corriam o risco de morrer também. Desesperadamente eles lançaram o corpo daquele jovem que ia ser sepultado na sepultura do profeta Eliseu, e a Escritura diz que com uma ação do poder de Deus miraculosa, quando aquele corpo caiu sobre os ossos do profeta Eliseu, que estava ali sepultado, ele voltou a viver. Causou um espanto, e aquela situação se tornou com uma configuração completamente diferente. Então, eu estou mostrando a vocês que essa questão de voltar a viver, embora não houvesse expressamente a palavra do Velho Testamento, existem muitas narrativas proféticas que nos fazem compreender isso, que abrem os nossos olhos para essa realidade. Talvez você pergunte, mas então por que já não consta? Porque a revelação maior, o propósito de Deus foi trazer a completa revelação sobre a vida por inteiro através do seu Filho.
Paulo diz na carta aos Gálatas que Deus escolheu a plenitude dos tempos. Deus escolheu a dedo o momento em que Ele iria enviar este que veio para fazer um trabalho penoso em nosso favor. Deus escolheu da história alguém que veio marcar a sua presença e definir os rumos da humanidade antes, durante e pós. Os que morreram antes, que creram nas promessas, foram salvos pelo mesmo sacrifício penoso. Os que creram no Cristo enquanto Ele aqui estava, foram salvos pela mesma fé no Filho de Deus que morreu na cruz pelos seus pecados. Nós que fazemos parte do pós, somos salvos também pelo penoso sacrifício. Nós olhamos, é como se fosse assim: os que estavam antes olharam para frente, os que estavam na hora olharam logo, fato consumado diante dos olhos deles ali, e nós que viemos depois olhamos para o momento da história em que o Filho de Deus morreu pelos nossos pecados. Bom, põe o ponto primeiro aí, por favor, Atos 2, 25 ao 31. Quero que vocês leiam, por favor, me ajudem aí. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Olha o que Pedro diz, hein? Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Pedro está dizendo que então Davi não estava falando dele mesmo. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Aqui, Pedro explica aquela profecia que lemos. Lembram? Sobre o sucessor, aquele que se assentaria no trono de Davi. Este seria autor da vitória sobre a morte. O corpo não seria entregue à corrupção. O nosso corpo, pelo mesmo poder, que o poder que o corpo de Cristo voltou a viver, a mesma autoridade, o mesmo poder, nos devolverá a vida, porque Cristo manifestou-se como Filho de Deus, com aquele sacrifício e com a vitória sobre a morte decorrente daquele mesmo ato, daquele sacrifício penoso. Por isso o texto que vimos anteriormente diz que ele verá, falando no passado, ele verá o trabalho, o resultado do trabalho penoso que ele fez. Então, hoje aqui, nesse tempo em que a sociedade, particularmente no mundo ocidental, relembra o sacrifício de Jesus, nós estamos recordando a vida de alguém que veio para morrer. Essencialmente, é importante que tenhamos em mente que o único homem que acabou no propósito de Deus, nascendo para morrer, foi Jesus Cristo. Nós morremos por consequência dos nossos pecados. Nós morremos por consequência dos nossos pecados. Há esperança? Claro que há. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A narrativa toda do Novo Testamento diz que dias após, depois de algumas aparições, não uma apenas, mas algumas aparições, Jesus Cristo, de forma sobre-humana, sobrenatural, ele sobe, ele é elevado aos céus à presença de Deus. O seu corpo não experimenta a morte.
Portanto, a corrupção, desculpa. Pedro então explica, o apóstolo de Jesus Cristo explica o sacrifício de Jesus e a narrativa aparentemente incompleta do Velho Testamento a partir da pessoa de Jesus Cristo. Então é importante que vocês creiam e entendam que Jesus Cristo é a chave essencial para desvendar a história da humanidade, para renovar a esperança da humanidade. Porque a esperança não pode ser calcada apenas no mundo material. O melhor emprego, o melhor estudo, o melhor carro, a melhor casa, o melhor bem que você adquirir, do ponto de vista físico, você vai deixar aqui. É uma esperança que voa das suas mãos, voará das suas mãos como voará das minhas. Porém, a fé em Cristo faz com que venhamos a transcender essa experiência física aqui vivida. Ele renova a nossa esperança através do seu sacrifício. Se o pecado trouxe a morte, Jesus Cristo trouxe a vida eterna. Manifestou-se trazendo perdão e vida eterna para os nossos pecados. Por isso que você vê a narrativa do nascimento de Jesus, os anjos proclamam, os anjos cantam, há uma interferência sobrenatural. Quando Jesus Cristo vai ser batizado, a voz de Deus se manifesta, dizendo: este é o meu filho amado em quem tenho profunda alegria, porque ele veio sacrificar-se por nós, pelos homens e mulheres que tiveram a sua vida limitada pelo poder destruidor do pecado, que destrói tudo que nós deixarmos que seja destruído. Se nós quisermos abrirmos o nosso coração e formos dependentes da autoridade do pecado sobre nós, vocês viram ali bem a historinha dos peixes dispersos, é a humanidade. Nascemos pelo mesmo poder, fomos criados pelo poder de Deus, mas a humanidade se dispersou pelo pecado. É um querendo comer o fígado do outro, é um querendo destruir o outro, é um querendo se sobrepor ao outro, um quer levar vantagem sobre isso. Essa é a vida humana, da manifestação clara diante dos meus olhos e dos seus, do pecado. O que o pecado produz? Jesus Cristo vem produzir a união. E a nossa união, a união humana com Jesus Cristo, se dá na cruz. Nós precisamos chegar à cruz. Eu estou há 2000 e tantos anos, 2018 anos do sacrifício de Jesus. Mas pela fé, eu me uni a Ele lá na cruz. Aos 10 anos de idade, eu aceitei Jesus como meu Salvador. E Jesus Cristo trouxe transformação, trouxe a campa dentro, a campa fora na minha vida. Vivi isso diversas vezes. Brinquei, ri, fiz bagunça, não era um santo, só para não enganar vocês. Não era muito assim santinho, mas Cristo foi transformando. O Espírito de Deus fez com que a minha vida pudesse ser transformada. E assim como a vida de muitos irmãos que estão aqui num tempo de experiência, de vivência, já com Cristo maior do que a de vocês. Cristo transforma para melhor, modifica-nos, colocando esperança no nosso coração. Quando as circunstâncias da vida nos ameaçam, a voz de Cristo, a sua palavra, o seu amor por nós é realçado numa experiência de fé transformadora. Jesus muda o caráter, Jesus faz pessoas novas. Quando abrimos o nosso coração, eu não estou falando em ser religioso, em ser cristão nominal, eu estou falando em alguém que tem uma experiência de fé verdadeira, não apenas que se agregou a uma religião. Não é disso. Religião não transforma. Quem transforma é uma experiência de fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Portanto, o penoso trabalho que ele fez por nós é explicado de uma maneira maravilhosa. E no ponto 2, põe aí por favor, nós vemos que Pedro não vai em outra direção. Pedro é um cara de emoções exacerbadas, é um cara meio estressado. Tudo leva a crer que o perfil de Pedro era um perfil meio estressado, meio nervoso. Mas Deus não exclui calmos, estressados, nervosos ao extremo. Deus não nos exclui. O perdão oferecido na cruz foi dado a todos, oferecido a todos. E então Pedro aponta a Jesus Cristo. Eu quero colocar de novo o texto, por favor, é esse aí. Isso. Podem ler de novo? Leiam de novo.
ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele detido por ela. Por que Jesus Cristo não ficou? Porque não era possível, era o poder de Deus que residia em Jesus Cristo. Era a manifestação do querer de Deus, era a profecia de seis. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Isto é, Pedro entende aquilo que a fé em Cristo nos faz entender e deve nos fazer entender, que nada tem autoridade destruidora sobre a nossa esperança. Nada é maior do que aquilo que Cristo fez por cada um de nós, e é algo fundamental para entendermos. Se vamos viver uma experiência de morte física, precisamos saber que em Cristo Jesus a mesma manifestação de poder que se deu nele se dará em nós. A razão de ser da nossa fé é essa esperança essencial que direciona os nossos movimentos, que direciona as nossas ações. Por que eu devo me afastar do pecado? Porque Cristo me trouxe vida. Ele é o norte para a minha vida, Ele é a direção para a minha vida, e Ele se manifestou e morreu pelas minhas ofensas. Aquilo que o ofendeu uma vez, eu devo me entristecer quando de novo cair na mesma cilada. Por isso que a Bíblia nos chama ao arrependimento. Lembra que a Bíblia fala tanto em arrependimento? Eu me arrepender de quê? Eu não tenho nada para me arrepender. Você é um ET, se você não tem o que se arrepender. Você é um ET, você não é daqui. E eu acho que até a influência do pecado afetou tudo, então eu acho que até o ET teria que se arrepender. Né? Então, isso porque a Bíblia diz isso. Então nós precisamos entender que a nossa vida tem esse compromisso, esse selo definitivo, o selo do Espírito Santo de Deus que nos foi dado pela fé em Jesus Cristo. E isso é transformador. Isso deve nos fazer melhor. A ressurreição de Cristo nunca nos aproxima ela mesma de orgulho, de vaidade. O que nos aproxima de orgulho e vaidade é a força do pecado que luta conosco. Mas Jesus Cristo nos aproxima da aproximação, me permito a redundância, aproximar dos outros, quebrar resistências, vencer orgulho, humildade, presença de espírito nas necessidades dos outros. Significa chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. É um estilo de vida. Cristo trouxe uma mudança, uma referência diferente para cada um de nós. Cantar a sua ressurreição, portanto, é cantar sobre uma nova vida. Poder manifesto na ressurreição de Cristo é o que nos dá a vida eterna, que dizemos hoje, que queremos lembrar, e as pessoas lembram, imperfeitamente com o ovo de Páscoa, que é gostoso cá entre nós, mas cá entre nós não tem nada a ver, nada, né? Só é bom porque a gente gosta do ovo de Páscoa, gosta de chocolate, gosta de chocolate, né? A gente gosta de chocolate, muito, acho que a maioria, né? Não sei nem se tem pesquisa nisso, todo mundo aqui gosta de chocolate, ou tem alguém que não gosta? Alguém que não gosta? Você não gosta? Aqui, ó. Tem uma pessoa lá que não gosta de chocolate, mas ela é exceção. Ela é exceção. Vocês viram aqui o testemunho da exceção, né? Respeite-se a exceção, sem sombra de dúvida. Mas a grande maioria vai envolvida nessa história do ovo. Ela entra no esquema porque nós vivemos numa sociedade de consumo. Tudo tem que ser consumido. Oi? Não abusa, né? Tá bom. Portanto, a ressurreição de Cristo é a manifestação definitiva da história do cristianismo e é o resumo da vida proposta por Deus a homens e mulheres que se destroem pela ganância, pela desesperança, pela ofensa, pela maldade, pela perversão. Cristo vem e toca na raiz do problema: pecado. Pecado
É um problema que tem solução. Cristo nos propõe um reinício. A Bíblia fala em nova vida. Nova vida. O apóstolo Paulo fala em nova vida. E é disso que falamos quando proclamamos e lembramos da morte de Cristo e da sua ressurreição. O poder que estava sobre aquele ser que não podia ficar contido por uma sentença propriamente de outro homem. No caso, Pôncio Pilatos. A sentença de Pilatos não teve autoridade para destruir. Quando ele pensou ele que estava semeando o sumiço da fé cristã, ele ali estava fazendo com que a fé cristã pudesse brotar com muito mais força e transformar a vida e a esperança de tantas pessoas ao redor do mundo. Então, por que eu louvo? Ele está vivo. Cristo vivo está. Podemos dizer? Cristo vivo está. Tá? Tá? Está? Sim. Cristo vivo está? Amém. É isso.